É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, boa noite, tudo bem? Estamos começando mais um programa Pergunte ao Doutor, apresentado por mim, Rodrigo Baioc, que trago os convidados para falar sobre temas de saúde. O nosso programa é exibido nos canais 6 e 14 da NET e mais nas plataformas digitais @Vale TV Play. Hoje à noite eu trago a amiga e colega médica, mastologista, mestre, doutora, professora, Gabriela Santos, que vai nos trazer conteúdos e informações sobre câncer de mama e o Outubro Rosa. Boa noite, Gabriela. Tudo bem? Boa noite, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Coisa boa. Gabriela, tu é uma das pessoas talvez mais próximas a mim, fomos colegas já, né? Sim. Para falarmos sobre o Outubro Rosa. Vejo que tu viestes já de rosa e eu a caráter. Também caprichei para vir fazendo par aqui. Isso. Gabriela, eu acho que antes de falarmos sobre câncer de mama, explica um pouquinho para o nosso telespectador o que é a área de abrangência e o que aborda a tua especialidade, que é a mastologia. Bom, então, primeiramente, para ser mastologista, o médico deve ser ou ginecologista de formação ou cirurgião geral. Então, é uma segunda especialidade. A mastologia abrange todas as doenças da mama, desde doenças benignas, alterações benignas, por exemplo, dor, nódulos ou cistos benignos, até então o tratamento e a parte cirúrgica do câncer de mama propriamente dito. Falando em câncer de mama, o mundo hoje nosso é muito, entre aspas, contaminado com fatores cancerígenos, alimentos, exposições, enfim. Nos aborda um pouco, então, iniciando essa conversa como introdução do câncer de mama, fatores de risco para o câncer de mama. Bom, nós estamos, como tu mesmo falaste, expostos diariamente a muita coisa ruim, né? E acho que a gente ainda está custando a entender aquilo que nos faz bem e que é importante. Como? Cuidar do peso, praticar atividade física, ter uma vida assim, um cuidado geral com sono, alimentação. Então, assim, são fatores que nós podemos cuidar. Muitas pessoas têm a falsa ideia que só vão ter câncer se tem um familiar com câncer de mama. Ah, mas eu não tenho nenhum familiar, como é que eu posso ter algum problema? Não, ter um familiar, claro que representa um risco sim, mas se a gente for pensar em termos de percentuais, assim, o fator familiar é mais ou menos 10% só. Ou seja, 85 a 90% dos casos de câncer de mama são ao acaso. Não tem um familiar de primeiro grau com a doença. E aí sim, esses casos possivelmente então relacionados a fatores do ambiente que estamos expostos e que não conseguimos quantificar, né? Não tem nenhum exame que nos diga qual é a verdadeira causa daquele câncer de mama. Né? Pode ser até os hormônios das carnes, né? Podem ser, a gente não sabe assim ao que estamos expostos, a água que bebemos, o alimento, o frango, a carne, como é que são criados esses animais que a gente se alimenta, conservantes, agrotóxicos, então são muitos fatores, eu acho que estamos expostos, né, de risco. É claro que se a gente for pensar como fator de risco propriamente dito, obesidade é um fator de risco muito importante para câncer de mama, sedentarismo, bebida alcoólica, uso regular, assim, é beber todos os dias, né? Que é o alcoolista daí, né? O alcoolista, mas sabemos que tem muitos alcoolistas que convivem com a gente que não são assumidos, né?
Então, o beber todos os dias Eu acho é que um até uma alcoolismo. oportunidade de falar para o pessoal em casa, aquele desejo de tomar uma latinha de cerveja que seja por dia, mas todos os dias, como recompensa de um dia de trabalho, às vezes as pessoas não se dão conta que isso é dependência química quase, porque a pessoa ela já trabalha com a ideia que vai com a chegar ideia da recompensa. um... E a recompensa da bebida alcoólica, tu pode continuar, se aquilo for diariamente, é um vício, classificado como etilista. É pouco, mas é igual o tabagista, mas eu fumo um cigarro por dia. Mas fuma todo dia, é fumante. Né? E eu sempre digo assim, as pacientes, mas eu só fumo 3, 4 cigarros por dia, então não precisa fumar, né? Então não vamos fumar, dá para viver sem. Então o tabagismo também visto como um fator de risco, né? Enfim, todos esses, claro que o histórico familiar é relevante, tudo isso, a parte hormonal é relevante, ter tido filhos ou não ter tido filhos também entra como fatores de risco. Então, uma série de coisas, mas eu acho que a gente tem que se preocupar naquilo que a gente consegue mudar na nossa vida. E os fatores que a gente consegue mudar é sedentarismo, obesidade, cuidar da alimentação, não beber, não fumar, todos os dias, né, beber. E tu me falastes então assim sobre obesidade, e logo fiz o link. Doenças pré-existentes da história médica pregressa da paciente, que possa desenvolver um tumor de mama, diabetes mellitus tem uma relação direta com a obesidade. E ovário policístico, tem alguma relação? Não tem nada assim escrito, né, comprovado cientificamente, mas a gente sabe que essas duas doenças que tu citou estão relacionadas à obesidade. Então, talvez de maneira indireta tenha alguma relação, sim. Tem alguma relação causal que tu possa nos dizer em estudos que hoje em dia, ao contrário do que tu falaste do sedentarismo, as pessoas, as mulheres, claro, incluindo com pessoas, buscam mais, entre aspas, a doença da vigorexia. Essa pessoa que tem a vigorexia, que é a loucura, o vício de fazer exercício todo dia, muitas mulheres acabam consumindo hormônio exógeno masculino, que são derivados da testosterona, que são os hormônios que trazem as características masculinas para o homem. E esses hormônios trazem também alterações nas mulheres. A voz, o queixo pode crescer, as extremidades, o nariz, as orelhas, pelo corpo. Claro que elas vão ficar fortes. O clítoris também pode crescer, mas tem alguma relação do uso desse período curto? Porque isso é uma novidade. Nos poucos anos para cá, as mulheres estão usando muito hormônio. De relação dessas mulheres, entre aspas, mais elegante, falando marombeiras, que usam hormônio exógeno com relação ao câncer de mama? Não, ainda não saiu nada oficialmente, até porque eu acho que é uma coisa muito nova, né? Recente, é de uns anos para cá que a gente vê essa prática, né, do uso de hormônio, as mulheres estarem usando hormônio masculino. Essa semana, coincidentemente, uma paciente minha com histórico de câncer de mama, a ginecologista deu testosterona. Porque ela está desanimada, porque ela está mais cansada, porque perda de libido. Enfim, eu disse, olha, não tem nada ainda seguro que me deixe te dizer usa, né? Eu prefiro que não. Eu acho que enquanto a gente não tiver realmente uma comprovação científica que não tem risco, eu não prescrevo, né? Eu acho que eu acho que as mulheres estão querendo, assim, tudo bem, eu acho que não tem julgamentos, né? São opções, tem mais vigor, uma forma física, né, diferente, enfim, mas a gente tem que pensar nos riscos que isso pode trazer e esses riscos ainda não estão definidos, eu acho, do ponto de vista científico. Então... A testosterona é um ponto abrangente, né? Porque é uma piada que eu vou fazer aqui agora, que tem um amigo que me falou assim, ele está usando testosterona, ok, tinha um pouquinho de alteração nos exames, dos últimos exames, então foi feito um diagnóstico, só que ele está usando doses altas. Dele prefere falar sobre o libido, ele falou, antes eu vivo tendo prazer do que vivo morto. Daí o que eu vou justificar? Tá, então seja feliz, vai ser feliz, entendeu? Eu acho que tudo é um equilíbrio, assim, né? Eu sou muito
né, cautelosa, assim, enquanto não tivermos comprovações científicas, assim, né, sobre essas reposições novas, assim, que nós estamos vendo no mercado. Então, em relação ao câncer de mama, não me sinto segura ainda. Acho que não temos comprovação nem de risco e nem de segurança. Então, acho que não me sinto realmente segura de deixar, entre aspas, as minhas pacientes usarem. Mas acho que a gente tem que achar um equilíbrio, né? Então, nem morto, nem com prazer ou vivo morto. com prazer ou vivo morto. Eu acho que a gente tem que achar um equilíbrio. A gente tem que tentar se acostumar até com o nosso envelhecimento, né? Tentando entender as fases da vida que a gente está passando, eu acho. Muito bem. Uma coisa importante, que eu estou fugindo já às vezes do nosso assunto, mas eu acho que acaba essas fugidas sendo importantes. Sendo interessantes, está assistindo. A gente está falando câncer de mama e a gente está sempre usando ela para as mulheres. Mas a maioria das pessoas não sabem que aproximadamente 1% dos cânceres de mama são nos homens, correto? Correto. Fala um pouquinho sobre isso, para as pessoas entenderem um pouquinho, para o homem mesmo se preocupar com isso. Na verdade, é como tu mesmo falaste, é em torno de um homem para cada 100 mulheres. Esse é o percentual que a gente vê na literatura e mais ou menos na prática. Os homens, então, eles não fazem a mamografia, a ecografia de rotina, mas eles conseguem perceber as alterações mais facilmente. Porque tem menos tecido Porque tem menos tecido ali na região da mama, então percebe mais fácil, assim, uma nodulação ou uma retração naquela região, assim, da pele que entra, enfim. Então, ele percebe mais fácil. Então, qualquer alteração percebida por homem tem que buscar, né? Seja o seu médico de confiança, seu clínico, e o clínico orienta no mastologista se achar necessário. Mas, assim, sim, os tratamentos também são iguais aos tratamentos que se faz na mulher. Os exames, o homem que tiver uma alteração no exame físico vai fazer mamografia, vai fazer ecografia. E se chegar ao diagnóstico de um câncer de mama, vai fazer todos os tratamentos como as mulheres fazem. Eu tive um conhecido, já falecido, era pai de uns conhecidos meus. Começou toda a história com uma lesão na mama, que não se preocupou. Ele foi começar a se preocupar quando começou a não conseguir esticar as costas por muita dor, onde achou-se uma metástase. E quando foram pesquisar, talvez onde era o inicial, era um câncer de mama. Ele já faleceu por metástases do tumor originário. O último paciente que eu tive não é assim tão raro, tipo, 1 por ano aparece no consultório, certo? E o último que eu tive era um rapaz bem jovem, em torno de 40 anos, entre 40 e 45, e ele descobriu uma nodulação na axila. Era um linfonodo, uma íngua grande já na axila, então ali era metástase, ali era doença de uma lesão que depois a gente fez o diagnóstico na mama. Vê como é importante. Então eu trouxe essa questão da testosterona, eu dei uma volta toda também para alertar os homens. Isso. Testosterona em homem em doses demasiadas faz ginecomastia. Ginecomastia é o crescimento da glândula mamária nos homens. Cresceu, tem que avaliar. Então, cuidado com a testosterona. E a gente percebe também, falando em ginecomastia, usando o mesmo gancho, homens que fazem tratamento para câncer de próstata, ou por alteração na próstata, não necessariamente um câncer, que tomam aquelas medicações, enfim, hormonais para a próstata, podem desenvolver as mamas, então ficar com ginecomastia, que é o desenvolvimento da mama no homem. E aí, aí a gente vai conversar com o urologista, ver se dá para manejar as medicações, ou talvez até realmente ter que ser submetido a uma cirurgia. Vamos focar então nesse momento sobre diagnóstico. A gente já foi falando, mas não seguimos um fluxograma do diagnóstico. Conta um pouquinho para nós então, assim, como é que as mulheres, claro, raros os homens também, devem proceder na sua, ou desde o autoexame até o segmento final. Sim. Primeiro, todas as mulheres têm que ter um ginecologista de confiança. E todo ano fazer essa consulta no seu ginecologista, tendo ou não tendo queixas. Bom, o ginecologista vai fazer parte do exame físico e examinar as mamas, né? E qualquer alteração vai solicitar exames, se ela ainda não estiver na faixa etária de fazer exames. E quando é que fazemos exames, então, né? A partir dos 40 anos, todas as mulheres, mesmo que sem nenhuma queixa, devem fazer mamografia anualmente
e, se possível, a gente inclui uma ecografia para o exame ficar mais completo. Bom, os exames feitos uma vez por ano, tudo certinho, sempre o ideal é que a mulher se conheça. Então, uma vez por mês, ela se toque, se olhe no espelho, perceba se consiga perceber se está tudo bem do ponto de vista de coloração, alguma mancha, alguma retração, a pele entrando, afundando, assim, ou algum nódulo que ela perceba no toque. Isso deve ser feito entre uma consulta e outra. Então, o autoexame serve entre as consultas de revisão para achar alguma alteração, né? Ele não substitui a revisão médica. Bom, aí o ginecologista pode identificar alguma lesão nos exames e normalmente já se tem esse costume de mandar então para o especialista, para o mastologista, dar sequência no andamento da investigação. Gabriela, agora as coisas se somam. Mamografia, ecografia mamária, tomografia computadorizada com contraste, ressonância partes moles poderia ser usada também com contraste. Se usa. E a indicação do agulhamento. Explicar para a pessoa que às vezes os próprios pacientes vêm a mim, eu estou rindo, perguntar, minha mãe vai fazer um agulhamento, isso é muito grave, me explica. Às vezes eu tento explicar do meu jeito uma coisa que não é nem da minha área, mas chega a pergunta, né? Então, primeiro, mamografia é o exame mais importante para a investigação, né? A ecografia serve como exame complementar, então ela vai trazer mais informações. Bom, vamos segurar na ecografia, o nosso apoiador master passa agora, na sequência a gente toca com ecografia em diante. Ok. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega desse presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Voltando para o nosso programa, onde paramos sobre a ecografia mamária, e a nossa amiga, colega Gabriela, vai continuar a explicação. Então, como a gente falou, mamografia é o exame mais importante, a ecografia é uma complementação da mamografia, então serve como um plus, né, um exame a mais. Quando tiver alguma alteração ou alguma dúvida, nós temos ainda a ressonância magnética, que pode nos esclarecer, normalmente fazemos com contraste, então para definir melhor alguma lesão. E se a gente tiver realmente uma lesão suspeita, a gente vai pedir a biópsia. A biópsia é um procedimento feito com anestesia local, guiado pela imagem, normalmente se aparece na ecografia, se guia pela ecografia, anestesia local, uma agulha que entra ali e coleta uns fragmentos para análise. Esse é o agulhamento. Esse é a biópsia. Ah, bom. Bom, se necessário uma cirurgia para tirar essa lesão, ou por algum motivo nós decidimos então diretamente tirar, e é uma lesão não palpável, nós fazemos o agulhamento. Ela marca? É uma marcação pré-cirúrgica. Faço guiado por ecografia ou mamografia, localizo a lesão. E vai com uma agulha até entra lá. uma agulha, um fio mais mole, assim, uma agulha mais mole que fica ali, num curativo. Na hora da cirurgia, aquele fio é a guia para nós chegarmos no local certo a ser retirado. Isso aí. Também existe a possibilidade de fazer essa marcação não com fio, mas com um produto radioativo, que é uma injeção de um radiofármaco que marca, e aí a gente usa um aparelho que vai localizar pela radiação. Não é tão acessível assim facilmente, a gente não tem no bloco cirúrgico aparelho, tem que ser programado. Então, na nossa rotina diária, o mais fácil é o agulhamento ainda. Muito bem. Feito, então, a biópsia, diagnóstico de doença se tiveram com uma neoplasia maligna, uma neoplasia maligna. Vulgarmente falado de câncer, chamado de câncer, né? O segmento, então, dá-se a cirurgia. Muitas vezes a cirurgia é o primeiro passo, mas hoje em dia muitas vezes a quimioterapia é o primeiro passo, né? Dependendo das características da lesão, que hoje a gente consegue conhecer mais antes da cirurgia.
dependendo se é uma lesão assim uma lesão mais agressiva, com fatores hormonais mais agressivos, às vezes a gente indica quimioterapia antes. Faz quimioterapia, depois a cirurgia. Ainda estamos na fase que sempre opera. Talvez daqui a algum tempo os tratamentos sejam tão efetivos que a gente não vai operar, né? Acho que eu ainda não vou estar nessa época, mas talvez chegue um momento que realmente os tratamentos antes, quimioterápicos, medicações sejam tão efetivos que talvez a gente não precise mais operar. Por enquanto, sempre operamos, ou num primeiro momento ou depois de uma quimioterapia. O que serve de aviso é o início pelo autoexame. E pelas revisões anuais com o Isso seu eu ia dizer que é a segunda ginecologista. etapa. Ah, bom. Revisões anuais com o ginecologista. Isso. Não espere completar um ano se você percebeu que tem alguma coisa errada. percebeu alguma Isso não é alteração. só para ser para o mastologista que é especialista, para o ginecologista que é especialista mais global da saúde da mulher, mas para você homem também. Qualquer alteração. Qualquer alteração procure seu médico, porque ele com certeza, nem sempre também, não posso garantir, mas ele vai estar mais treinado a te indicar qual é o rumo para seguimento da sua doença. Então não deixe de procurar um médico quando tiver algum problema. Ah, mas eu só consigo o SUS. Não interessa, vai lá no postinho, até o postinho dar o segmento que precisa. Isso aí. Correto, Gabriela? Correto. Nós estamos de rosa, então, falando do Outubro Rosa. Tu pode nos contar por que começou essa onda, esse nome Outubro Rosa? Bom, é um movimento de muitos anos, né? Atualmente feito assim no mundo inteiro, né? Tudo em outubro é rosa, né? Eu tento me vestir de rosa quase o mês inteiro e justamente para chamar a atenção da doença, né? Da doença propriamente dita, mas eu sempre digo, acho que é para chamar a atenção dos cuidados para evitar a doença, né? Prevenção e diagnóstico precoce. É um alerta que o câncer existe, mas ele tem tratamento, tem prevenção, né? E quanto antes a gente descobrir, melhor. Então, eu acho que serve como alerta. Eu sempre brinco com as minhas pacientes. Serve para lembrar que se ainda não fez os exames do ano, tem ainda 2 meses para fazer. Estamos em tempo, estamos em tempo. Isso aí. 3, basicamente. É, outubro, que não chegou ainda, novembro, novembro e dezembro. Isso aí. Então, o rosa é mais para chamar atenção, é mais comemorativo, assim, mas para chamar atenção. Por isso que se usou a cor rosa. E para dar seguimento a isso, a gente tem alguns grupos que trabalham com câncer, principalmente de mama, em Novo Hamburgo. Eu acho que o primeiro que iniciou, né, foi a Liga Feminina de Combate ao Câncer, que tinha um núcleo lá no Hospital Regina. E isso continua, elas continuam fazendo o papel delas. Na sequência, nasceu depois o grupo Mãos Dadas, que é na Galeria Urbano Hartz, aqui no centro de Novo Hamburgo, mas eles têm um trabalho mais específico com as pessoas, com as senhoras que já foram mastectomizadas. É depois de todas as etapas, não é desde o diagnóstico, principalmente. Normalmente eles dão esse suporte assim, de apoio. É grupo de autoajuda, é terapia ocupacional, essas coisas que eu sei que eles fazem legal lá. E tem o teu grupo também, não tem? Temos o grupo Vida Rosa, que também é um grupo de apoio, também normalmente pacientes assim que já passaram ou estão passando pela doença, se encontram, conversam, e aí de lá então nasceu alguns eventos abertos para a comunidade. Aí sim, para falar mais sobre cuidados, mais assuntos leves, né? Para a comunidade de uma maneira geral. Falando então em evento aberto, eu vou chamar a imagem aqui na tela que vocês vão poder conferir, corrigindo o português, e talvez também nas plataformas digitais da própria doutora, que ela vai deixar para vocês aqui, vocês conseguem acompanhar. Então temos esse evento, que é para acontecer agora dia 3 de outubro, às 19h30, aonde esse? No Swan Tower. No Hotel Swan Tower. É um bate-papo, então, com 4 profissionais, né, que trabalham com a área da saúde da mulher e também com tratamento, então, para câncer de mama, mas a ideia é assunto leve, né, falar um pouquinho de como a gente pode achar o melhor caminho, tanto que é o título do assunto, né? Realmente é um bate-papo, não é uma palestra, é para ser um encontro bem leve, assim, aberto para a comunidade, não só para as pessoas que estão em tratamento. É um papo leve, mas informativo, certo? Informativo. A ideia é sempre levar informação para as pessoas. Teremos a Gabriela, que vocês estão vendo aqui. Vai ter também o Andrei Manfro, que é oncologista. Que é oncologista. Vamos ter a psicóloga também. É Berlise, né? Berlise Anchal, isso. E a Maria Gilca, que também é ginecologista e cirurgia do urinária, né? Isso, também assim, sempre pensando na ideia
de cuidados com a mulher, né, de saúde, pensando sempre focar em saúde, né? A ideia é trazer bem. informação sobre Esse saúde. evento é gratuito para a população, mas nosso... tem uma ajuda aí quem quiser, né? A gente pede voluntariamente, então, né, que a pessoa traga 1 litro de leite integral, para que a gente possa disponibilizar para outras entidades que estejam precisando. Não parando, então, com o evento este aí, que a gente falou do dia 3, temos um segmento do bazar, né? Que é para ajudar o bazar, a recolher... Isso, o Bazar Rosa Choque, ele acontece desde 2017, sempre em outubro, né? Promovido justamente pelo grupo Vida Rosa, né? São as pacientes que nos ajudam, as amigas, voluntárias. E a gente, todo o ano, então, desde 2017, em outubro, fazemos esse evento e toda a verba arrecadada são doações da comunidade, produtos que possam estar em condição de venda, né, usados ou novos que estejam em condições de venda, e todo o valor arrecadado é usado para pagar mamografias e ecografias para os pacientes carentes. Exames. Então, voltando aqui comigo, imagem, eu vou deixar, isso aqui foi um convite para vocês, é um dos grupos. Eu não estou dizendo que não, mas que tem que os outros grupos que vocês verem, que é para isso, que é o Mãos Dadas e a Liga Feminina de Combate ao Câncer, as doações, os eventos que tem também com eles, devem ser exaltados e vocês, se quiserem ajudar, tem três grupos, né, que ajudam as pessoas com câncer de mama aqui no Novo Hamburgo. Então, se você quiser ir atrás, vocês podem pesquisarem, quem quiser ajudar os outros também pode e deve, claro, que é muito importante. na verdade... E não só em outubro também. Não sempre, só em outubro. Sempre. E a nossa ideia do que a gente apresentou de programação, a gente sempre ajuda indiretamente ou diretamente esses outros 2 grupos, né? Que são pacientes que, quando estiverem lá na sua vez de fazer, podem ser beneficiadas do grupo. E muitas doações que sobram, por exemplo, produtos que sobram no nosso bazar, depois são destinados para algumas entidades e a Liga é uma das favorecidas depois também. Os produtos que sobram, tu fala de roupas vendidas. As roupas, os produtos que não foram vendidos, que ficaram, né, a gente destina para algumas entidades de Novo Hamburgo. Doações daí. E a gente doa aquele produto para que eles possam vender, né? Porque a Liga tem o seu próprio brechó, então ela revende os nossos produtos. Depois que sobram, que a gente doa, nós doamos para Amo, para Semear, para a Horta de Ângeles e para o Lar da Menina. Então são entidades que a gente... E esse ano a gente quer ainda ver se a gente beneficia esse pessoal aí que foi tão castigado por essas tragédias aí das enchentes, né? Vamos ver se a gente consegue ainda destinar alguma coisa para esse grupo. A Liga tem um evento tradicional de muitos anos, né? Que é o baile da Glamour. Sim. Pô, acho que desde quando eu me conheço por gente, existe esse baile. Faz todo ano, né? Muitos anos. Que bom. Gabriela, assim, ó, vamos falar alguma consideração especial para quem está nos acompanhando até aqui, porque eu sei que tu tem tuas plataformas digitais, que tu pode passar para eles que eles possam te seguir e aprender a ter conhecimento do que tu publica, do que tu posta lá, ou talvez mandar uma pergunta especial que possa ajudar uma pessoa que esteja precisando. Fala aí para o pessoal. Bom, eu acho que como recado final é cuidem da sua saúde, né? Sim. As nossas redes a gente pode deixar depois aqui também. A minha rede pessoal é @doutora DRA Gabriela Santos, é aberta ao público. Também temos a rede do grupo, né, que é @grupo Vida Rosa. E temos a rede do bazar, que é @bazar Rosa Choque, tudo junto. E eu tenho também na minha clínica, mas quem me seguir ali na minha pessoal tá ok. A ideia é sempre publicar informações, né? Eu tento trazer um conteúdo informativo, sempre pensando assim na saúde. Falar sobre câncer de mama é muito pesado e as pessoas não gostam de falar. Quem quer falar coisa ruim? Ninguém quer falar coisa ruim. Então, assim, tirem essa ideia de que o mastologista só fala de coisa ruim. Não, o mastologista traz também informação de saúde, né, de cuidados. E é claro que, infelizmente, de vez em quando a gente tem que dar um diagnóstico ruim, né? Mas não pensem que a gente não se coloca no lugar, né? Porque muitas vezes eu tenho pacientes da minha idade. Muito bem. Né? Pacientes mais jovens que eu. Então, a gente sempre vai tentar proporcionar a melhor
tratamento, melhores opções, né, para todos. Eu quero deixar o meu muito obrigado para a colega Eu que Gabriela. agradeço. Se você gostou, se você acha importante novos assuntos, mande suas dúvidas para nossas plataformas digitais para cada dia construirmos um programa melhor. Mas do nosso programa, lembra, ó, começa tudo pelo autoexame. Se cuidem. Se cuidem, gente. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.